Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu venho trazendo para vocês um mega lançamento. E hoje é nada mais, nada menos que Saint Seiya Galaxy Version Volume 3, produzido pela Blockkeys, item totalmente original e licenciado. E galera, esse vídeo, essa coleção, é uma das que eu mais tenho felicidade em apresentar para vocês. Porque essa linha aqui, né, essa caixa, o volume 3, eu ganhei diretamente da Blockkeys, lá no stand que eles fizeram na CCXP. Então o canal aqui de Dioramas Reviews foi chamado por eles para poder estar mostrando o stand deles aqui na página, no YouTube, no Instagram. E consequentemente eu ganhei isso daqui para poder mostrar para vocês. E tem mais, essa peça aqui, essa caixa, o lançamento mundial foi na CCXP. Ou seja, eu fui um dos primeiros a conseguir essa caixa aqui para mostrar para vocês, junto com meus colegas creators e quem foi lá na CCXP e comprou essa box aqui. Então nós brasileiros fomos o primeiro a ganhar e eu estou produzindo aqui o conteúdo mais rápido possível para vocês. Então fica aqui meu agradecimento a Blockkeys. Fica meu agradecimento especial também ao Henrique, que faz parte do time da Blockkeys aqui no Brasil. E já fica também o convite para você se inscrever aqui no canal, porque eu trago tudo de Saint Seiya Blockkeys aqui na página e provavelmente vai ter mais coisas aí para mostrar para vocês além de Saint Seiya. Bom, já fiz review do volume 1, volume 2, hoje vamos para o volume 3. E qual é o destaque dessa box agora, galera? Ó, primeiramente já dá para ver todos os personagens que vem aqui. A caixa tá linda demais, como as demais, tão linda quanto. E aqui a gente vê os possíveis personagens que virão. Então vamos lá. Temos aqui Treme de Sagitta, Saori Kido, Lionette Ban, Shiryu, aqui é o Play, casal Outfit, o Kiki, Máscara da Morte, Aldebaran, Aiolia, Mu e Athena. Bom, galera, como as demais boxes, aqui tem itens raro. E dessa vez, o raro, qual vai ser que a gente vai procurar hoje nessa box? Qual vai ser o item que vai deixar a gente tenso a cada abertura de caixinha? Vai ser essa Athena. Eu quero muito essa versão rara, que é a Athena com os acessórios. O báculo, aqui a parte os adornos, a armadurazinha ali, o cinto, a parte do antebraço, a tiara. E aí a versão normal é a Saori, sem estar com esses acessórios. Então, significa que, lembrando que cada caixinha, ela pode vir qualquer um desses personagens. Mas quando você compra a box completa, ela não vem repetida. É por isso que tem aqui, ó, tem 9 caixinhas aqui dentro, então vem 1/9, então esse aqui é obrigatório ter. E aí só a Athena e a Saori que tem uma numeragem diferente. Aqui, ó, que é 3/36 e aqui a Athena 1/36. O que significa? Se aqui tem 9 caixinhas dentro, para se tornar 36 seriam 4 vezes 9. Então, a cada 4 boxes dessa daqui, 3 vão vir Saori, 3 vão vir Saori e uma vai vir Athena. Então, ou seja, a cada 4 Saori sai uma Athena. Será que eu vou ter sorte de pegar essa Athena? É isso que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Tem aberto. E olha como é que vem, ó. 9 caixinhas. Já vou pegar uma aqui para exemplificar, para a gente falar sobre. E o destaque dessa caixinha vem para a Athena, óbvio, que é o destaque dessa coleção, e o Aiolia. Bonita caixa, ó. Deixa eu tirar esse plástico aqui para a gente ver melhor. Tem esse plásticozinho aqui que fica refletindo, ó. Que top! Agora sim a gente consegue ver a caixa aqui que tá linda demais. A Blockkeys sabe fazer caixa, é incrível. Ó, Galaxy Version, volume 3. Muito top. Gold Zodiac. Olha que linda, o Aiolia aqui também. Com o leão aqui atrás. O effect dele.
o golpe. Muito top. As personagens que vêm. E aqui o Mu. Muito top. Algumas descrições aqui. Caixa linda demais. E aí, eu vou abrir aqui por baixo. Começar já. Vambora. Será qual que vai vir aqui? Vamos ver se a surpresa da Athena vem logo de começo. Se a gente vai se decepcionar. Se a gente vai gritar. Olha, dessa vez foi fácil de abrir aqui. Eu abro dessa forma aqui para não estragar a caixa. Nas próximas, eu vou vir já com a caixa aberta para a gente não ficar tanto tempo abrindo caixa. E vamos lá. Dessa vez, eita, 3 saquinhos. 3 saquinhos. Vamos começar pela base. A base já vem com a cartinha do personagem, então a gente já sabe qual vai vir por aqui, ó. É de ouro. Cadê a cartinha? Aldebaran de Touro. Começamos com o brasileiro. Maneiro, maneiro. Vamos lá. Ó, bastante peça. E aqui outro saquinho com mais peças. Que veio 3 saquinhos por conta da Aldebaran ser maior. Aí, ó, vamos olhar o manual aqui. E o manual veio individual. Eita, mais uma melhoria que a Bloquist está fazendo. Caraca, que legal. Ela não para de evoluir, né? Mesmo que seja uma coisa simples, mas está aí agora o manual individual para os personagens. A primeira montagem vai ser o seguinte. Vou montar aqui, parar nas peças que para a gente comentar e até a conclusão. E aí nos demais a gente já monta direto, porque aí a montagem vai ser a mesma. Então vamos lá. E tá aí, galera, ó, primeira parte aqui montada, então a gente vê que aqui tá na coloração do anime, mas a armadura vai ser do mangá, apesar que o Aldebaran não tem muita diferença entre a armadura do anime e do mangá, não. Ó, tá muito legal aqui, é bem parecido com o Aldebaran, mesmo nessa escala, talvez seja um dos personagens mais parecidos que a Bloquist criou para a linha Galaxy Version. Tá muito bom isso daqui. Olha o chifre aí, que legal. Maneiro, hein? Tem o cabelo para usar sem o elmo e o elmo, óbvio. E aí vamos lá continuar a montagem. Tronco montado, fácil demais os encaixes e tem articulações aqui preservadas e muito boas por sinal, inclusive aqui na ombreira, no cinto, na articulação na armadura. E olha que tá bem robusto, ficou muito bom esse Aldebaran aqui, ó, tá com os adornos do mangá direitinho, tudo muito bom. E aí vamos para a montagem dos braços. Braços montados, galera, bem fácil também. Ó, tem encaixe aqui do cotovelo. Não vem com os braços cruzados, óbvio. Não vai exigir um extra desse, uma figura desse tamanho. Tem nem articulação para isso. Mas, de qualquer forma, ainda tem uma articulação aqui boa. Ó, gira aqui. Articulação no cotovelo de um ponto só. E vai ter, óbvio, no ombro. Os detalhes estão incríveis. Vão para a montagem das pernas, vamos lá. Pernas montadas, galera. Muito maneiro, prestem atenção que essa parte aqui mais elevada é a parte do glúteo. E aí o encaixe aqui, essa abertura aqui é para trás da coxa.
Então tem lado certo nas coxas, na coxa toda, o resto é tudo igual. Muito maneiro. E agora vamos para montagem final aqui. Ó, tudo muito fácil. E eu vou pegar logo outro Cavaleiro de Ouro para a gente já falar da autora desse Aldebaran. Não vou esperar abrir outro aqui não. Vamos pegar um da coleção anterior. Show! Tô impressionado, tá tudo muito rígido, sabe? Ó, maneiro. E para concluir a montagem, no take depois eu vou colocar as duas versões. Nossa, macho! Tu é doido, bicho. Que coisa linda, galera. Olha isso aqui, mano. Que espetáculo, velho. Olha, demais. O Aldebaran tá muito bom, pô. Tu é doido. O que eu acho mais legal na Bloquis é que isso aqui tem uma proposta diferente de action figure. Isso aqui tem mais cara de colecionáveis, sabe? Aquelas coisas que a gente colecionava quando era criança. Isso é um sentimento muito bom que a Bloquis nos traz aqui. E olha que a Bloquis tem as duas propostas. Tem tanto a linha Champion Classic, que é a maior, que tem mais cara de action figure, e esse daqui tem mais cara de colecionáveis. Então, tipo assim, agrada todos os públicos. Isso aqui eu tenho visto muita gente que não tem action figure em casa, que não gosta tanto de action figures, mas gosta mais de colecionáveis pequenos, ou até mesmo por questões financeiras, porque isso aqui é uma linha mais em conta. Eu vejo muito público novo entrando para esse mundo de colecionáveis de Cavaleiro Zodíaco a partir da Bloquis, por conta desses colecionáveis aqui que são diferentes, tem uma pegada mais colecionável, né, digamos assim. E comparando aqui com um item da coleção anterior, do volume anterior, peguei aqui o Doco de Libra, a coloração é a mesma, e de fato o Aldebaran está um pouco maior, não tanto, mas está maior sim. Ele está mais encorpado, isso está deixando ele muito mais imponente que, por exemplo, aqui o Doco. Ficou muito bom. O Aldebaran aqui está de parabéns, muito bom. E aí, resumindo, o que ele vem? Vem a base aqui, para você colocar. Não que ele necessite de base, mas tem essa opção. E aí o manual, a fichinha dele, muito top. E o cabelo, para usar sem elmo, e aí vem aqui um pino de encaixe extra. Então é tudo que vem naquela boxezinha menor. E aí agora vamos para o próximo, que vai ser um pouquinho mais rápido, né? Eu já vou montar direto, para o review não ficar tão longo. Então vamos lá. Vamos para a próxima caixa, já deixei aberto aqui para poder adiantar. E vamos tirar o saquinho, e continua vindo 3. Vamos pela base. E vamos lá, vamos torcer aqui para vir a Athena. Base dourada. Eu não lembro a base que ela vem. Mu! Ai, que susto, eu vi um cabelo rosa aqui. Ó. Então, vamos para mais um Cavaleiro de Ouro. Legal, Mu de Ares. Vem aqui o negocinho para... Eu tô espalhando isso tudo no meu expositor, galera. Que é para não dar humildade. Isso aqui é contra a humildade. Saquinho aqui com as peças menores. E saquinho aqui com as peças maiores. E ó, é isso mesmo. Manual individual. Legal, hein? Show de bola em Bloquis. É isso aí, cada vez evoluindo mais. Então vamos lá para a montagem.
Mu de Ares montado, galera. E que peça magnífica, um dos mais bonitos, hein? Tem aqui o cabelo extra para usar sem elmo. E aí a parte de baixo aqui é reaproveitável. Você ou escolhe ficar aqui ou aqui. Essa parte é articulada quando tem a opção do elmo. Ó. E aqui não só vai ter articulação aqui na parte de baixo. Aqui. Quando tiver encaixado com essa última parte aqui do cabelo. Bom, não vi melhorias aqui referente à segunda versão, mas veio downgrade, por exemplo, nas mãos. A segunda coleção sempre vinha mãos extras, e aqui eu senti falta. Por exemplo, para o Mu fazer a muralha de cristal, ele fica com as mãos abertas, e aqui não veio umas mãos abertas para poder colocar caso queira fazer essa pose. No Doku vem mãos espalmadas para Cólera dos 100 Dragões. E aí, como as mãos são universais, se você quiser fazer essa pose no Mu e você tiver o Doku, eu recomendo usar as mãos do Doku para fazer a muralha de cristal para o Mu. Mas infelizmente aqui nele não vem. Uma coisa que eu reparei também que eu não falei no volume 2 é que os pés são padrões. Aqui, ó. Os pés são padrões. Não tem design diferente para cada armadura. Com exceção do Aldebaran. O Aldebaran está diferente, por ser maior e tudo mais. Então, óbvio que tem um design novo. Mas esse padrão aqui veio a partir do volume 2. Eu acho que foi o primeiro downgrade que teve. É a única diferença negativa que teve do volume 1 para o volume 2. O volume 1... ele tem pés exclusivos, inclusive com encaixes. Ó. Aí, ó, com encaixe para a armadura. Ó. E aí o do Sagitário também é diferente. Apesar que o pé do Sagitário é totalmente diferente mesmo, né? Vem com essas asinhas aqui. Então, e agora meio que se tornou um padrão esse pezinho aqui. Não é algo que desabone a figure, mas eu acho que é o único ponto positivo que o volume 1 tem, que o volume 2 e o 3 não tem, né? Esses pés exclusivos aqui. Isso dos Cavaleiros de Ouro, tá? Os Cavaleiros de Bronze é meio que padrão também. Olha, Mu, fantástico. Só faltou para mim as mãos extras. E aí tá aqui ele. Vem com sua base, cabelo extra, um pinozinho de pé extra, o manual, a fichinha e vem também aqui a partezinha do elmo, caso você perca. Aí vem duplicado. Então, Mu, top demais, só faltou para mim uma mão extra espalmada. Eu acho que até no Aldebaran também faltou, para ele fazer o golpe dele. A mãozinha espalmada também faltou. De qualquer forma, top demais. Vamos pro próximo. Aí, vou te falar... de todos os itens que eu faço review aqui, Blue Keys de Saint Seiya é o que eu mais me empolgo. Acho muito maneiro. E vamos torcer mais uma vez pela Athena aqui. Vamos geral comigo, mandando boas energias, gritando. Vai lá, Athena! Athena! Tu não ficou falando aí Athena sozinho não, né, doido? Vamos lá. Opa, aí, ó, outro Cavaleiro de Ouro. Caraca, aí, ó. Aiolia de Leão. Agora pelo manual a gente já sabe qual que é. Ó. Maneiraço. Saquinho com as peças menores. Opa. E saquinho com as peças maiores. Ó o manualzinho aí. E vamos lá pra montagem.
E olha isso, galera. Tu é doido, bicho. Que espetáculo. A armadura de leão, no mangá, é uma das mais bonitas das 12. Não tem como. E aqui tá se refletindo os adornos. Olha, tá muito bom. Inclusive a parte aqui interna da ombreira, tudo certinho. Aí vem aqui a franjinha para usar sem elmo. E só. Aí vem isso daqui extra. Infelizmente não veio nenhuma mão extra. Agora, uma coisa que eu gostaria que viesse de extra nesse Aiolia. É a versão do Aiolia possuído pelo Satã Imperial. Eu entendo que essa linha é bem menor, então normalmente não vem faces extras, até por conta da proposta, né? Custo-benefício e tudo mais. Então eu não me incomodo de não vir faces extras. Porém, o Aiolia, ele tem uma versão, uma outra versão, né? Que é a versão possuído. E seria muito bom de extra pro Aiolia, não precisa vir mão, não precisa nem vir nada, mas seria legal ter vindo as faces dominado pelo Satã Imperial. É muito importante. Então de extra poderia vir. Poderia até colocar um Aiolia ali, um Aiolia raro, na versão Satã Imperial. Poderia ter colocado. Ou se não, simplesmente uma facezinha extra para acompanhar isso daqui. É a única coisa. Lembrando, eu não vou reclamar por vir mais de uma face ou outra, mas nesse caso, como é uma versão do Aiolia, seria importante ter vindo sim. Fora isso, a figura está espetacular, um dos mais bonitos. Eu sempre estou falando isso, né? Um dos mais bonitos. É porque realmente a Bloquista está caprichando. E está bem parecido com o personagem, olha aí. Ó, por exemplo, ainda falando sobre as versões. Vou citar o exemplo como o Saga. O Saga ele tem duas versões, não é que seja faces diferentes. O Saga bonzinho e o Saga maligno. E aí tem as versões de cabelo diferentes, o azul e o branco, faces diferentes. Então, é importante que venham as duas versões. Ó, por exemplo, preveja até a próxima box ou uma outra box, que o Saga tem que ser o destaque da box, né? Porque o Saga é o cavaleiro de ouro mais importante. Então ele tem que ser destaque da box. E aí a versão bonzinho dele regular e a versão maligno rara, sabe? Então tem que ter isso, tem que ter mais de uma versão quando o personagem exige isso. Então é isso. Aí vem aqui o Aiolia com sua base, o cabelo extra, o pino extra, o manual e sua fichinha, que é muito bonita. Vamos pro próximo. Qual será? 1, 2. Ih, 2 saquinhos só? Ah não, tem mais um aqui. É padrão agora, 3 saquinhos. Opa, basezinha de prata. Quem será? Ó, o Ban de Leão Menor. Legal, hein? A Bloquish, ela tá diversificando muito bem. Tá de parabéns. Ela tá colocando alguns cavaleiros de ouro, aí um cavaleiro de prata, um cavaleiro de bronze secundário, um cavaleiro de bronze. Ela já terminou os bronzes ali com a armadura, aí tá colocando agora as plain, mas ainda faltam outras versões. Então, tipo assim, eles estão indo bem. Vamos lá pro saquinho menor. E o saquinho maior. Vamos embora pra montagem. Band de leonete montado, galera, e que espetáculo! A cor da armadura tá chamando muita atenção. Que item bonito! Olha!
parece com o personagem. O nariz dele maior. Muito bom. Os cavalos de bronze secundários estão ficando muito bons. Comparando aqui com o Nath de Lobo, a gente vê que não tem diferença de altura. O Bandileão menor no anime é bem maior. Não, bem maior não. É um pouco maior. Mas aqui não tem diferença e tudo bem. Isso aqui é uma linha de colecionável menor que não existe tantos detalhes assim. E a gente nem exige isso, na verdade. Muito bom. Mas não vem extra nenhum. Ó, igual o Lobo aqui, o Nath, tem mãos fechadas e mão aberta. Aqui não veio. É a única questão aí. O que veio são o cabelo aqui para usar sem o elmo. Isso é bom que vem. Então tá aqui base, aqui essa base prateada para cavaleiros de bronze e de prata. O manual, a fichinha dele, tá muito bonita. E uma pecinha do encaixe do pé extra. Então isso aqui é tudo que vem no Bandileão menor. Ele tá perfeitinho. E eu nem senti falta ali de mão abertas ou mão fechadas. Poderia vir, óbvio, mas nesse caso aqui eu nem senti falta. Então, para mim, 100% muito bom, item maravilhoso. E vamos para a próxima, galera. Mais 3 saquinhos. Vamos começar pela base. E mais uma vez um suspense. Para ver se a gente pega a Athena ou a Saori. Opa, Treme de Sagitta. Ainda não veio ela. Rapaz, vai ficar por último. Ó, tá aqui a fichinha. Bonita. E aqui o manual. Ó, o personagem de prata que eu acho mais bonito é o Treme de Sagitta. E aí vamos ver como é que tá aqui na Bloquis. Prontinho, saquinho abertos e vamos lá para montagem. Treme de Sagitta montado e olha isso, com certeza um dos mais legais, mais bonitos. Olha a armadura disso daqui, que coloração bela. Nossa, tudo perfeito aqui. Esse daqui tá impecável. E mais uma vez elogiando a Bloquis sobre a seleção de personagens na box, porque eles colocaram o Cavaleiro de Prata justamente o que tem ligação direta com a Saori. Afinal, o Treme de Sagitta fere a Athena ali na Saga das 12 Casas. Então, legal ter colocado esse Cavaleiro de Prata no pack que vem a Saori. Muito perfeito, tudo legal. Senti falta, óbvio, da flecha dourada. É essencial? Não, mas poderia vir. Até porque não é por economia de material. Porque se vocês verem aqui, ó, vem a base e vem várias pecinhas extras para reposição. Um cinto, um joelho, uma ombreira menor da ombreira maior e um pino aqui do pé. Então vem bastante coisa extras aí, mas são extras para reposição caso quebre, não extras de verdade. Aí ó, Treme de Sagitta, muito top. E é isso, esse aqui é um dos que eu mais gostei disparado. Vamos para o próximo. Ah, quase que eu esqueço, tem um cabelo extra aqui do Treme também, que vem junto. Eita, e a ansiedade tá aumentando para saber se vem a Saori ou a Athena. Nossa, mano, que loucura. Vamos pela base aqui. Ó, bastante peças. Acho que não é a Saori, não. Bastante peça. Ih, dourado. Dourado? Tem mais Cavaleiro de Ouro? O Máscara da Morte, esqueci que ele tava nessa wave. Caraca, são 4 Cavaleiros de Ouro, olha que loucura. Quase que eu esqueci dele, ó.
Maneiro manual. Show de bola. Máscara da Morte tá bonito, cara. Ó, a Bloquis gastou logo 4 Cavaleiros de Ouro nessa box aqui. E aí a gente tá próximo aí de completar. Vai faltar pouquíssimo. Vai faltar só o Afrodite, o Saga e o Shaka. E aí se colocar os 3 na próxima box, acabou os Cavaleiros de Ouro. E, caraca, e falando sobre isso, já me empolguei aqui, porque aí pode vir os Marinas, os Guerreiros Deuses, os Espectros de Hades. Caraca, essa coleção vai ficar insana, cara. Agora que eu parei pra pensar. Agora eu tô querendo que acabe o Cavaleiro de Ouro logo. Nossa, mas. Vamos embora pra montagem. Máscara da Morte, olha, eu sei que eu tô falando que um tá melhor que o outro, mas esse daqui realmente, acho que é meu preferido até agora, hein? E olha aí, ó, veio o tal da mão extra, é isso que eu tô falando. É uma mão bem característica do personagem, não podia faltar, que é ele com o dedinho levantado para poder fazer a Ondas do Inferno. Aí sim, top, muito bom. Agora sim, esse aqui não falta nada. Esse aqui tá 10/10 sem reclamação. Tanto em beleza, que tá muito bonito, e quanto de extras. Aí tem aqui o cabelo para usar sem elmo, ótimo. E a mãozinha extra aqui, que no caso é essa aqui com o dedo esticado, né? Aí vem as mãos fechadas aqui. Top demais! Sem reclamação nenhuma esse daqui, realmente tá incrível. E aí vamos lá, base, cabelo extra, mão extra, pininho extra, manual e aqui a fichinha dele, dando golpe Ondas do Inferno, muito bonito. Então, isso é tudo que acompanha no Máscara da Morte. Vamos pro próximo. Não tem mais Cavaleiros de Ouro para vir, agora faltam 3, pode ser o Kiki, Athena ou o Saori ou o Shiryu Plain. Então, vamos ver aqui qual vai ser dessa vez. Saquinho pequeno, com pouca coisa. Tem poucos itens aqui. Apesar que o Plain, acho que o Shiryu aqui tem mais coisa, hein? Tá achando que isso aqui é o Shiryu. Tem peças grandes aqui. Pode ser da Pandora Box. Vamos lá. Eita, é ela? É ela, mas é a... Saori, não pegamos a Athena, galera, infelizmente. Pô. Queria deixar esse vídeo épico, mas ficou só um vídeo bom. Cara. Então, vamos lá. Vamos montar aqui. Ó, as peças bem grandinhas. Pô, agora eu vou ter que desembolsar uma grana imensa para ter a Athena. A Athena eu tenho que ter. Não tem como, galera. A Saori é muito bem-vinda, mas a Athena é essencial. Não vem nem o báculo aqui. Ó a bichinha ré. Bonitinha. Vamos para montagem. E tá aí, Saori montada, muito lindinha, muito bonitinha mesmo, mas é a mais fraquinha entre todos,
porque é quase uma estatuazinha, coitada. Aqui embaixo não tem articulação na perna, então fica parado assim, só tem aqui no pé. E aí ela nem se equilibra, dá pra ficar em pé, mas fica com o pezinho juntinho assim, coitada. E aí tem aqui no cabelo, no pescoço, aí o braço é normal, é bem movimentado até. Aí. E a mãozinha aqui, ball joint, tudo mais. O tronco só se mexe aqui, nem vai para baixo para cima, ó, não vai para baixo para cima, só esse aqui. Esse é o movimento. E aí gira aqui. Mas a perninha totalmente travada, a gente entende, é por causa do vestido, que é de plástico, mas a perna poderia ter um pouquinho de movimento aqui, não sei como. Tá aí, infelizmente ver a Saori, tão bonitinha quanto, mas a Athena é melhor, né? Aí veio, é o seguinte, não vem nada. Ela nem nos dois negocinhos da base pega, é só em um. Aí tu tem que escolher um lado aqui. Aí. E não vem nenhum extra, cara. Só isso daqui, isso aqui é o extra dela. E aí a cartinha da Saori, Kido e o manual. Essa versão é uma versão muito importante porque é a Saori por exemplo, da saga de Poseidon, da saga de Asgard. Ela fica assim, a outra, né, a Athena, com os adornos e tudo mais. Ela é mais ali do Guerra Galáctica. Então as duas são essenciais, mas a outra é mais legal. Eu falo Athena porque para diferenciar as duas bonecas, né? Mas as duas são Saoris ainda. Essa daqui com adorno e tudo mais é a própria Saori, só que é cheio de coisa, com báculo. É ali da Guerra Galáctica. Então essa aqui é mais icônica. Mas as duas são Saoris. Não tem nenhuma Athena aqui não. Vamos lá, galera. O que é o Shiryu? Bom, tô achando que é o Shiryu. Pouca coisa. Acho que é o Kiki. O Shiryu deve ter muita coisa por causa da Pandora. Essa aqui é a base. Vamos ver se eu acertei. Aqui. E é o Kiki mesmo, ó. Shiryu ficou por último, galera. Kiki. Ó, bonitinho. E eu vou fazer o teste para ver se ele cabe ali, casa ali com a linha Champion Class. Eu acho que cabe. Porque esses itens pequenininhos aqui, ó, vem com Object. Esses itens pequenininhos não é tão pequenininho da mesma escala do Galactic Version. Lembra da história do Doku, do Mestre Ancião? Ele casa até com a linha Clothmith. Então vamos ver como é que se sai. Vou fazer até a comparação com o Kiki da linha Clothmith. Vamos para a montagem. Kiki montado, pessoal, e vamos dar uma atenção especial para esse personagem aqui que tem bastante coisa para falar. Muito legal, ó, personagem criança, primeiro que eu vejo aí para essa linha, muito bom, resolução final aqui, ó, o molde tá muito legal, bem articulado, ó, mexe aqui, opa, coloquei a mãozinha dele ao contrário, ó. Show de bola, o tronco mexe aqui, só gira, a perninha não vai mexer tudo, mas tem movimentação ali na coxa, joelho, um item pequenininho, muito top. Agora vamos falar sobre, já vou falar do objeto que vem com ele, vem um objeto aqui. Ó, vamos colocar do lado dele o Kiki da linha Clothmith, que vem junto com o Mu Revival, eles são quase do mesmo tamanho. Esse Kiki aqui bate na coxa do Clothmith X. E se a gente for comparar com o Mu aqui, ó, tá batendo no peitoral ali dele. Então, tipo assim, para você ver que a escala é diferente quando os itens são bem pequenininhos. Para tu ver
que o rosto não tem como. É muito maior, muito mais cabeçudo, para você ver que não está na mesma escala. Mas, senão o item ia ficar muito pequenininho. E talvez não ia, a Bloqueis nem ia conseguir fazer uma peça tão pequenininha assim para se tornar algo que não fosse tão frágil e tudo mais. Então, os itens pequenininhos é um pouquinho maior a escala. Combina bem, ó, você vê que combina, mas o que é interessante também é que o Kiki ele se encaixa com o Champion Class. Eu acho que tem mais a ver a escala, ó. Você vê que o tamanho da cabeça é parecido, ó, ainda está mais cabeçudo, mas tudo bem, ó, é bem parecido. E você vê ali, ó, que está batendo na coxa, é a mesma altura ali da diferença de altura para o Kiki da linha Clothmith X junto com o EX. Então, você vê que esse item aqui casa melhor com a linha Champion Class do que até mesmo a linha Galaxy Version. E isso não é, de forma alguma, uma reclamação. Senão, esse Kiki ia ficar muito pequenininho, as pecinhas iam ficar muito pequenininha e talvez nem iria dar certo isso. Então, tá ótimo para mim, sem reclamação nenhuma. O item tá muito bom. E o extra não é nem para ele, é para o Seiya. E aí a gente vai fazer outro teste aqui. E isso aqui tá maravilhoso. Uma pena que é bem pequenininho, mas de qualquer forma é maravilhoso. Ó, essa aqui é a armadura V2. E aí vamos fazer o teste. Eu peguei aqui o Seiya, isso aqui da Wave 2, e vamos ver se cabe aqui dentro. Já parei. Ó, vem até um negocinho extra aqui, ó, que é a parte do rabinho. Vamos lá, vamos ver se cabe aqui dentro da Pandora Box. Aí, ó, cabe direitinho, galera. Olha que maneiro, isso aqui é top demais, pô. Então pronto, já tá aqui. Vai ficar aqui dentro, mas para poder encerrar o review, eu vou deixar fora, porque eu quero, né, colocar tudo reunido ali depois. Mas cabe na Pandora Box e isso é legal. O Kiki tá fantástico, amei tudo, muito bom. E aí vem aqui o Kiki. Renan, mas por que que te acha o Kiki tem a ver com a armadura de Pegasus? Tem alguns motivos para Bloqueis colocar aqui. Primeiro, que o item é muito pequeno, então a quantidade de material gasto é pouco, então eles conseguem incluir mais alguma coisinha aqui. Além de que o Kiki tem ligação com a armadura de Pegasus e de dragão, porque é quando o Shiryu chega lá em Jamiel, aí traz a armadura de Pegasus e a de dragão. Então faz um pouco de sentido. Eu acho que esses extras assim vão vir em itens aleatórios pequenininhos assim mesmo. Então vamos lá. Cabe aqui na base, não vai botar nos dois, senão ele vai ficar com a perna muito aberta. Deixa aqui um só. Vem esse extra aqui do Object, o manual e a fichinha dele, Kiki. Então, isso tudo que acompanha o Kiki. Vamos para o próximo e último, que tem que ser o Shiryu. E para orar com chave de fecha, nosso cabeludo favorito. 1, 2, 3 saquinhos, bastante coisa. Mas aqui dessa vez não haverá surpresas. Assim espero eu. E tá ele aqui. Que maneiro! Ó, tá pra montar uma cena legal, hein? Pra você ver. Veio o Shiryu Plain junto com o Mu, junto com o Kiki. A Bloqueis tá esperta, tá tudo coligado, galera. E agora tá faltando um objectivezinho de dragão. Nosso segundo plane, nas próximas boxes vai vir mais plane. Ó, vamos tentar decifrar a próxima box. 3 Cavaleiros de Ouro, Saga em destaque, com Saga Maligno raro. Ó, tô lançando aqui, hein, do nada. Aí vai vir um Yoga Plane, mais um Cavaleiro de Bronze. Se vai vir um Yoga Plane, então vai vir um It de Hydra. E vamos ver, vamos deixar nos comentários aí seu palpite, né? Coloca 9 dos seus palpites e qual vai ser o raro, né? Vamos colocar 10 aí. Vou tentar colocar minhas previsões aí nos comentários também. Vou deixar fixado e vocês falam as previsões de vocês.
E vamos lá para a montagem. E ó, antes de fazer a montagem, porque depois que montar vai ficar complicado. Ó, vamos pegar esse rosto aqui só para ver se... Óbvio que tem, mas vamos fazer esse teste aqui, ó. Com as peças... Ó, aí, maneiro, ó. São intercambiáveis, galera. Abaixa essa mão aí, tu, tá dedo? Ficar com essa mão levantada aí. Ah, ó, que top. Maneiro, hein? Então, já é um custom aí para fazer. E aí, mesma coisa ao contrário. Você vai conseguir colocar essa face aqui com o Shiryu Plain. Isso que é bom quando os encaixes são universais. Dá para fazer essas baguncinhas aí. Então, vamos lá para a montagem. Shiryu montado espetacular. Ó a Pandora Box aí, que coisa linda. Muito bonita. Incrível, Shiryu Plain. Cego. Demais, galera, demais. Colocando aqui do lado do C, a gente vê que, ó, mesmo tamanho. Pô, ficou legal, hein? Eles reunidos assim, plain. Vai ficar bom demais, galera. Olha que espetáculo. E aí veio a base. Ele é bom ter a base, porque a Pandora Box não deixa eles ficar equilibrado, não. E aí veio um joelhinho extra, o pino extra, o manual e aqui a fichinha dele mandando Cólera do Dragão, Shiryu. Esse aqui, pra mim, não tem defeito, não vejo um outro extra. Né? A Pandora Box já conta como extra. Então, isso aqui pra mim tá perfeito. Nada pra reclamar. Então vamos lá, isso aqui, rapaz, a cada 9,9 essa coleção tá ficando gigantesca. Vou fazer um take de pose aqui com eles, tentar deixar duas poses diferentes e o cabelo, né, diferente, para você ver como é que fica eles sem alma. E depois vou reunir a galera toda que eu tenho aqui de bloqueios. Vamos lá pro take de pose.
Então, pessoal, antes de colocar geral reunido com as outras waves reunidas, vamos tirar algumas dúvidas aqui, fazer um comparativo de escala para quem não assistiu os vídeos anteriores também estar tão informado quanto a partir desse vídeo. Vamos ver aqui a comparação de escala, por exemplo. Vamos usar aqui como exemplo o Mu. Eu vou colocar aqui do lado a outra linha da Blockkeys, que é a Champion Class. Então você vê aí que ele tem um tamanho considerável de diferença. E a outra proposta também. A Champion Class ela tem as colorações do mangá. Então você vê que tem diferença aí de cor de cabelo, mas a armadura é a mesma. E deixando aqui também do lado a linha Clothmith EX, para você ter noção aí de diferença das três linhas. Clothmith EX, toda na coloração do anime, inclusive design e tudo mais. Aqui é na coloração do mangá e o design do mangá também. E aqui a armadura é do mangá e tem a coloração do anime. Então, essa daqui, a versão Galaxy Verse, é a única que é misturadinha. Essa aqui é a versão mangá, versão anime. Falando deles aqui individualmente, olha, difícil saber qual eu mais gostei. Mas estou entre ali o Máscara da Morte, Treme de Sagitta e até mesmo o Shiryu Plain, mas porque eu gosto muito do personagem. Mas todos estão ótimos. A Ioria de Leão tá ótimo, o Kiki tá ótimo. A Athena que eu achei mais fraquinha, por conta ali do vestido, não tem muita articulação. O Máscara da Morte ele é todo perfeito. Eu acho que ele para mim é o melhor, porque ele veio todo perfeitinho, vem com mãos extra, veio com cabelo extra e o design dele tá ótimo. Então acho que para mim, dessa wave, o Máscara da Morte é o campeão. Os outros têm um detalhe ou outro que poderia ter vindo, mas de qualquer forma estão lindos demais. Para mim vale cada centavo. Não são itens tão caros, então por isso que eu digo que vale a pena demais. Mesmo aqui no Brasil, aqui, quando chega aqui no Brasil tá um pouco mais caro, mas cada um tá em torno ali de 80 e poucos reais, né, até 90 reais, cada um. Então pra galera que vai no shopping, que não tem o costume de comprar no AliExpress, você chega numa loja no shopping com todo o conforto, consegue retirar o item, já levar para casa, por cada um de 80 a 90 reais, eu acho que tá valendo a pena. Óbvio que a galera que coleciona há mais tempo já tem o costume de importar itens, e aí você compra lá na AliExpress, por exemplo, que eu estou deixando o link também para vocês comprarem lá no AliExpress. E aí sai mais barato para quem já tem o costume de importar e tudo mais. Porém, o mais importante é que a Blockkeys está trazendo esses itens para o Brasil, e aí você escolhe se você quiser pagar um pouquinho mais para ter o conforto de comprar já aqui no Brasil, ou de estar importando e saindo um pouco mais barato. Então a gente tem essa opção. Eu acho que das duas formas vale a pena e eu recomendo demais. De qualquer forma, estou deixando o link para você comprar esses itens aqui na descrição. E agora vamos lá reunir a galera toda para ir para o fim do vídeo. Vamos lá. E olha a coleção completa aí, galera. Na verdade, quase completa. Porque, para completar mesmo, me falta agora 3 itens, que são os raros da Wave 2 e a rara da Wave 3. Então, no caso, falta o Shiryu de Libra, Yoga de Aquário e a Saori com os adornos, com a armadura ali, com o báculo. E vamos dar um panorama para ver como é que tá essa coleção. Olha que incrível, pessoal. Apenas 3 waves já tem isso tudo de personagens. Com o valor de 3 Clothmith aproximadamente, você consegue esses itens aqui todos. Para você ver. Coleção linda demais e que vale cada centavo. Bom, galera, é uma coleção que eu tô apaixonado demais, mas ainda não é perfeita. Eu acho que a linha teve uma evolução na Wave 2 e agora um pequeno downgrade que não vai incomodar todo mundo, mas na Wave 2 veio bastante mãos extras para poses diferentes. Então acho que poderia ter mantido o padrão, mas de qualquer forma não deixa de ser itens magníficos, ainda são melhores que a Wave 1. É uma coleção que eu estou feliz demais em fazer, como eu falei para vocês, eu estou mais empolgado com essa linha aqui do que a Champion Class. De qualquer forma, a Champion Class é perfeita, tem a personalidade dela,
que é exclusivo do mangá, então cada um tem os seus pontos muito positivos, mas esses daqui estão me dando mais aquela sensação de colecionáveis. Inclusive, muitas pessoas que não têm coleções de action figures estão iniciando uma coleção de Cavaleiros do Zodíaco por aqui, porque tem um custo-benefício muito alto e, cara, não tem como. Todo mundo acha isso daqui bonito, cara. Se eu for dar uma nota para essa Wave, eu daria 9, porque faltou mesmo alguns extras em alguns itens, mas de qualquer forma tá belíssima a coleção, personagens muito bem selecionados. Amei demais, galera. Bloqueio está de parabéns e cada vez eles vão aparecer mais aqui no canal. E, inclusive, vou tentar trazer outras séries também, e não só Cavaleiros do Zodíaco. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, comentar, deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!